Olá pessoal, bom dia, beleza? Vamos lá então a nossa retomada de conteúdo, beleza? Então, vamos lá, vamos começar rápido. O que é isomeria constitucional? Então vamos lá com a pergunta e resposta, né? Que aí você recapitula tudo aqui, ó. O que é isomeria constitucional? Então, isomeria constitucional que é quando você tem uma mesma forma molecular, mas diferentes ligações entre átomos. Então é a conectividade diferente. Você tem a mesma forma molecular, mas a conexão entre os átomos são diferentes. Então aí configura uma isomeria. Iso significa igual, meria, fórmula molecular, no caso da orgânica. Então isomeria, mesma forma molecular, mas as conectividades entre os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, né, são diferentes. Ok? Qual é a principal diferença entre isomeria constitucional e estereoisomeria? É que a isomeria constitucional, você vai diferenciar ela pela conectividade dos átomos. A estereoisomeria não, você vai ter que olhar mesmo tendo a mesma conectividade, mas ela está ligada no espaço diferente. Então a estereoisomeria você olha o espaço, o conjunto da estrutura, e a constitucional você não olha o espaço. Então, olha aqui, ó, constitucional muda a conectividade, estereoisomeria, mesma conectividade, mesmo tendo a mesma conectividade, mas muda a disposição espacial dos elementos. O que caracteriza a isomeria de cadeia? Então, o nome já fala, ó, iso não é igual, mas a conectividade não é diferente, então a cadeia vai ser uma diferente da outra. Por exemplo, uma cadeia é normal, outra cadeia é ramificada. Tá vendo? Então isso mudou a cadeia. Uma cadeia é aberta, outra é fechada. Então, e isso tendo a mesma forma molecular. Tá? Então muda o quê? Vai mudar o quê? Vai. A estrutura da cadeia é diferente. Tá? A estrutura é diferente, mas a molecular é igual. O que é a isomeria de posição? Aí já fala que você vai olhar o quê? Você não vai olhar mais a cadeia, se é ramificado, se é normal, nada disso. Você vai olhar o quê? A posição de alguma coisa que diferencia uma cadeia da outra. Por exemplo, a posição da dupla, a posição de uma ramificação. Às vezes a ramificação está no carbono 2, a outra está no carbono 3. Ok? Então o que muda é alguma coisa do lugar. De uma para outra você vai mudou, alterou alguma especificação da cadeia de lugar. A dupla mudou, ela estava no carbono 1, agora está no 2. Então aí já configura outra molécula. A insaturação estava no carbono 3, agora foi para o carbono 4, exemplo. Né? Então, mudou a estrutura todinha, porque se a ramificação está em lugar diferente, configura outra cadeia, certo? O que é isomeria de função? O nome já fala, né? O grupo funcional não é o mesmo de uma para outra. Exemplo, um álcool e um éter. Se você olhar na molécula do álcool e do éter, a forma molecular, ela pode ser a mesma, mas o álcool, o grupo funcional do álcool é um OH, tá lembrado? OH, hidroxila. Agora do éter já não é. O éter é quando eu tenho um oxigênio ligado entre dois carbonos. Então a mesma forma molecular, mas um é álcool, outro é éter. Por exemplo, um é cetona, o outro é aldeído. Um é éster, o outro é ácido carboxílico. Tá vendo? Então essa é a diferença de um para outro. Ok? O que é isomeria, chamado de isomeria de compensação ou metameria? Metameria, pessoal, é quando eu tenho a quantidade de carbonos de um lado e do outro, por exemplo, de um éter, que é diferente. Então, às vezes, um éter tem dois carbonos de um lado, dois do outro. Na outra fórmula, tem três de um lado e um do outro. Então, um compensa. De um lado falta, do outro lado passa. Essa é a compensação, chamada metameria. De um lado eu tenho, numa molécula tem dois carbonos de um lado, um oxigênio no meio, dois carbonos do outro lado. Então é um éter que tem quatro carbonos.
dois de um lado, dois do outro. Agora, numa outra fórmula, que é isômera, eu tenho 3 carbonos de um lado e um do outro. Tá vendo que continua 4? Só que aí o oxigênio agora está no meio de 3 e 1, e não de 2 e 2. Então a isomeria de metameria compensação é isso, tá? Ok? Pode ser uma amina também, né? Uma amina. Uma amina que quando você tem o nitrogênio, né? Uma amina, por exemplo, secundária. Eu tenho 3 carbonos do lado, 3 do outro. Então eu tenho 3 carbonos do lado, 3 do outro. Na outra amina eu tenho 4 e 2. Tá vendo? Ou 5 e 1. Então, essa é a diferença de uma cadeia para outra. A gente chama de isomeria de compensação ou metameria. Dois compostos possuem forma C4H10. Quais isômeros constitucionais são possíveis? C4H10. Você vai montar a forma. C4H10 é um butano. É um butano. Aí se você tem, por exemplo, um butano que tem 4 carbonos, é ligado em linha reta. Se você colocar uma ramificação, fica 3 em linha reta e uma ramificação no meio. Aí já não é mais butano, é um metilpropano. Ok? Então, isomeria constitucional que eu tenho de 4 carbonos seria o butano, que está vendo a resposta, uma cadeia normal, e um isobutano, que é o metilpropano, cadeia ramificada. Ok? Por que os isômeros? Olha, se você tiver dúvida aqui, ó, quem é o butano, quem é o isobutano, você vai lá na internet e olha. Vai lá no Google, coloca butano, isobutano, qual que é a diferença? Lá vai mostrar várias figuras dessas, tá? Por que isômeros constitucionais apresentam propriedades físicas diferentes? Porque se um o butano, por exemplo, e o outro é metilpropano, esse que eu acabei de falar, você vai ver que eles têm ebulição diferente uma da outra, porque uma cadeia tem maior ponto de ebulição do que a outra. O butano tem maior ponto de ebulição do que o metilpropano. O butano é menos. As moléculas grudam mais uma à outra, interagem mais com a outra do que o metilpropano, que a cadeia é mais emboladinha, né? O metilpropano ela é mais emboladinha, mais junto, né, os elementos. Ok? Então está aqui a resposta. Mudança na estrutura altera, né? Interações intermoleculares. Aí vai aumentar, vai ficar diferente aí as propriedades físico-químicas. Dois compostos com forma C2H6 podem ser álcool e éter. Por que apresentam propriedades tão diferentes? Porque um é álcool, né, pessoal? Olha que o álcool, ele faz ligação de hidrogênio, a ebulição maior. O éter já não faz ligação de hidrogênio. O éter, ele é quase apolar devido à sua cadeia. É quase, não é apolar não. Então, o éter, ele já tem um ponto de ebulição muito menor do que o álcool. Só uma ideia, o etanol, ele possui ponto de ebulição em torno de 78 graus Celsius, ele ferve. Ponto de ebulição é ferver, viu pessoal? Ele ferve a 78 graus Celsius. O éter metílico, se você olhar na internet aí, eu não tenho muito certeza, mas ele é menos de 20. Ele é menos de 20 a propriedade química dele, a ponto de ebulição. Tá vendo? Depois vocês olham aí e me conferem, tá? Um fármaco apresenta baixa solubilidade devido à sua cadeia linear. Olha, um fármaco apresenta baixa solubilidade devido à sua cadeia linear, em linha. Qual modificação estrutural poderia melhorar essa propriedade? Então, ele possui baixa solubilidade devido à sua cadeia linear. Tornar ela o que? Menos linear. Introduzir o que? Ramificação nela. Ou introduzir grupos funcionais diferentes. Então, se eu tenho uma cadeia, vamos voltar aqui na pergunta. Um fármaco apresenta baixa solubilidade, então ele deve ser muito apolar, né? Se eu acrescentar, por exemplo, OH nele, hidroxilas, ele vai tornar uma cadeia mais polar. E as interações são diferentes, tá vendo? Então eu posso melhorar a solubilidade dele em água, alterando então os grupos funcionais. Ok? Analise as estruturas abaixo. C4H10, está aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó, é o butano, esse aqui é o metilpropano. O CH3 aqui é para baixo aqui nesse carbono, tá vendo? CH3, você coloca ele aqui embaixo. Esses compostos são isômeros. De que tipo? De cadeia, né, pessoal? Então ele é uma cadeia, isomeria de cadeia. Mesma forma molecular,
mas cadeia diferente, uma normal, outra ramificada. Beleza? Agora aqui outro. Analise os compostos. É um álcool e um éter. Classifica a isomeria. Então é um isômero de função, né? Isômero de função. Um é álcool, outro é éter. Um faz ligação de hidrogênio, maior ponto de ebulição. No caso é o álcool. Tá? Bem boa essa perguntinha, né? Para cair na prova. Observe aqui outros compostos. C3H8O. Isso aqui é o que? Um álcool, né? Isso aqui é um álcool. C3H8O. Um álcool, que é um propanol, tá vendo? Agora esse OH está aqui no meio do carbono. Então aqui é o propanol 1, que é o 1-propanol. Esse aqui é o 2-propanol. Então qual é o tipo de isomeria que tem nessa estrutura? Olha, se tudo é álcool, só mudou a posição do OH, OH está no carbono 1, que é o primeiro aqui, OH está no carbono 2. Então isso aqui é uma isomeria de posição, né? Isomeria de posição. Ok? Beleza? Então aqui, ó, até aqui nós vimos sobre isomeria constitucional, que a gente olha só o quê? A conectividade. Ok? Na próxima aula, a gente vai continuar aqui.